Deus está dizendo: você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não presta não, viu? Mas eu amo você e eu quero começar de novo. Eu tenho ungido de dias. Você vai gerar de novo. Cutuca alguém que está do seu lado, diga: você vai gerar de novo. E aquilo que já morreu nos seus braços, diga: aquilo que já morreu nos seus braços, alguma coisa que você gerou e não deu certo, Deus vai dizendo: agora vai gerar e eu vou amar, porque é eu que vou colocar aí no ventre. Você gerou do seu jeito, agora você vai gerar do meu jeito. Levanta essa mão e dá um glória de crente, irmão. Ah, meu Deus, você vai gerar do jeito dele. Meus irmãos, graça e paz. Hoje é o momento de se entregar por inteiro à vontade de Deus. É hora de deixar Ele transformar completamente a sua história. O Senhor está dizendo: comece de novo, mas agora do jeito certo. Sim, Ele quer te abençoar. Cada palavra que você vai ouvir nesta mensagem carrega o poder. Vai te impulsionar, trazer clareza, direção e renovar suas forças para seguir em frente. Então, abra o coração e se prepare, porque Deus está prestes a liberar algo poderoso sobre a sua vida. Vem comigo e vamos ouvir essa mensagem. 2 Samuel capítulo 12, versículo 15 diz assim: e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciões da sua casa se achegaram a ele para levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que os servos cochichavam uns aos outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa, pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Agora leio o 24. Então Davi veio a Batseba, consolou-a, se deitou com ela, teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, que lhe chamou de Gideões, amado de Javé, por amor do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Diga comigo: recomeço. Diga para alguém que está do seu lado: recomeço. Diga para ele: Deus vai recomeçar algo na sua vida que você pensa que acabou. Diga para ele que você pensa que parou, mas não parou. Deus vai recomeçar algo na sua vida. Irmãos, essa história é uma das histórias mais fantásticas das Escrituras. Fantástica porque a representação da misericórdia de Deus aqui é muito grande. Muito grande. E hoje, quando eu abracei o Natan e a Stephanie ali atrás, essa palavra saltou dentro do meu coração. Eu sentei aqui, porque eu estava com outra palavra para ministrar. Mas eu falo dela à noite. Essa palavra ela tem muito a ver comigo, consigo, porque ela ressalta a misericórdia de Deus. E eu amo as Escrituras quando ela ressalta não só o plano, mas a misericórdia. E eu vou te falar uma coisa: e todo mundo que abre os olhos para o plano de Deus vai viver misericórdia. Todo mundo que vê um Jesus na sua vida, que morreu e ressuscitou, todo mundo que vai além da cruz, que vai além da morte de Cristo, que reconhece na sua vida, no seu ministério, um Cristo que está sempre disposto a recomeçar com a gente. Até que as Escrituras é cheia de detalhes quando ela diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Interessante que Davi, você conhece a história, se deitou com Batseba, e a Bíblia diz que até Deus fala aqui, a esposa de Urias, que teve um filho de Davi. Para você ver como Deus joga na luz. Deus sempre joga na luz, irmãos. Deus Ele não manipula, não há sombra de variações, e Deus não precisa disso, porque o nível de misericórdia dele é tão alto que ele não precisa esconder nada. Ele joga na luz para dizer: eu te perdoo, vamos continuar. Vamos continuar. Quem não quer que você continue a religião que carrega você de cargas, de sobrepesos, e diz que você tem sempre que fazer alguma coisa para Deus te perdoar, anulando assim o sacrifício da cruz? É claro que para você ser salvo leva 10 segundos, você aceita Jesus, mas para você ser santo leva uma vida, porque uma vida é um treinamento, irmãos, é uma academia. Você vai mexer em músculos da sua vida que você nunca mexeu. E eu não sou um pregador motivacional. Eu não sou antropocêntrico, assim, de sempre colocar o homem no centro. Quem está no centro é Cristo, não é? E todo aquele que se lançar sobre Cristo, lançar sua ansiedade, seus pecados sobre a cruz, vai ser sempre perdoado. Ontem nós tivemos uma reunião de pastores aqui e foi muito forte. Eu fui para casa meditar, porque às vezes a gente está falando aqui, você não tem noção da grandeza daquilo que está sendo dito. Mas depois, quando você se encontra sozinho, só você e Deus, e a tônica da palavra de ontem foi 4 princípios. Quando um rei chamado Ezequias, ele restaura a casa do Senhor, né? E a Bíblia diz que o que ele faz para restaurar? Primeiro, ele abre a porta. Segundo, ele acende a luz. Terceiro, ele volta a queimar incenso, fala das orações da adoração. E quarto, ele volta a oferecer o sacrifício. Fala de uma vida sacrificial. A nossa conotação para sacrifício é sofrimento. Quando a gente fala de sacrifício, na hora já vem sofrimento. Sacrifício não é isso, irmãos. Sacrifício não é sofrimento. Sacrifício é você se renunciar coisas porque você encontrou Cristo. Sacrifício é você decidir, cara, eu vou servir a Cristo, eu vou renunciar a algumas coisas. Tem coisas na sua vida que não são nem pecados, mas você vai dizer: eu não vou fazer, porque eu quero renunciar isso para Cristo. Às vezes a gente até tem uns memes aqui entre nós, os crentes, né? Que a gente diz: cara, estou jejuando, vou parar de tomar Coca-Cola 1 ano. Aí a pessoa diz: isso não é sacrifício. Para quem toma Coca-Cola é. Eu vou ficar sem comer carne 1 ano. Isso não é sacrifício. Para quem gosta de carne é. Porque às vezes sacrifício para você não é o mesmo sacrifício que é para o outro. E a gente acha que sacrifício é algumas coisas que eu faço. Tem algumas coisas que para mim eu tenho que deixar de fazer, você não. Primeiro por causa daquilo que eu represento. Eu sou um pastor, tem gente me ouvindo, tem gente me seguindo, tem gente admirando, tem gente querendo aquilo. Então eu não posso vacilar, irmão. Não posso ser vacilão. Então eu estou na frente e eu não posso pensar só em mim. Eu tenho que pensar como isso vai reverberar lá na frente, não é? Como isso vai reverberar lá fora. Mas isso é hipocrisia, eu vivo a minha vida, quem quiser vir atrás de mim, vem, eu não estou nem aí. Não, então você não pode ser um servo de Deus. Então você não pode ser um ministro se você não está nem aí. Não? Se você é um nazireu de Deus, tem algumas tarefas que o nazireu tinha que viver que os outros não. Os filhos de Zadok, por exemplo, eles viviam algumas coisas que outros não. E quando Deus aborda Davi, né? Natã entrou no palácio e contou aquela historinha abençoada para Davi, e disse: Davi, tem um homem que tinha várias ovelhinhas, e tinha outro homem que só tinha uma ovelhinha. Passou um viajante e eles pegaram a ovelhinha daquele que só tinha um e mataram, rapaz, você acredita? E Davi enfurecido, e Davi se levanta e diz: esse homem tem que morrer. E Natã diz: esse homem és tu. Isso me faz lembrar de uma palavra que Deus disse a Elias: unge a Hazael, rei da Síria, unge Jeú, rei de Israel, e unge Eliseu, profeta, em teu lugar. Quem escapar da espada de Hazael, Jeú matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará.
Deus mandou Elias ungir 2 reis e um profeta. E ele diz: quem escapar da espada do rei, o profeta o matará. Porque da espada de um rei você consegue escapar, mas da espada de um profeta não. Davi conseguiu escapar da espada de Saul, mas não conseguiu escapar da espada de Natã. Porque a palavra, ela é confrontadora. A palavra revela as nossas mazelas. Então você conhece a história, eu não vou gastar tempo com isso, até porque a gente vai cear também, mas eu queria focar nessa misericórdia de Deus sobre a vida de Davi. Porque o que acontece? Acontece às vezes que Deus pode te perdoar, teu cônjuge pode te perdoar, teus filhos podem te perdoar, os seus amigos podem te perdoar, mas você mesmo não se perdoa. Você não se acha mais digno de nada. E é bem provável que, se você não se acha digno para voltar, para sentar na mesa de novo, para fazer tudo de novo, talvez você servia a Deus antes, não pela misericórdia ou pela graça, servia pelos seus feitos. E como você percebeu que os seus feitos agora não são mais vistos, aí você fica: puxa, eu não posso voltar. Cutuca alguém e diga: você pode sim. Você pode voltar. Essa mesa foi feita para você voltar, não foi feita para você sair. Judas saiu da mesa porque quis, mas Jesus não expulsou ele da mesa. O problema é que a gente pisa na bola e aí depois a gente diz: eu não tenho mais força para voltar, eu não tenho mais força para recomeçar. Na realidade, você não precisa de força, você precisa crer que Jesus fez na cruz. Porque se voltar pela sua força, é pela sua força que você vai viver. Se voltar pela sua força, é pela sua força que você vai continuar no serviço a Deus. Não. E é bem provável que muitos de nós fomos servir a Deus pelas emoções, pela alma. E aí, quando a nossa alma é ferida, a gente não consegue voltar. E a gente diz: eu não tenho mais força. Não, querido. Talvez você tenha servido a Deus a partir do seu sucesso ministerial, das suas práticas ministeriais aplaudíveis. Mas agora Deus está dizendo: agora eu vou te ensinar o que é misericórdia. Quantos de nós entramos na igreja, começamos a funcionar, trabalhar para Deus a partir da nossa capacidade? Aí um dia que a nossa capacidade falha, e muitas vezes é Deus mesmo que pega o alfinete e fura o nosso balão, e a gente fica à deriva, e a gente fica assim: cara, eu não tenho mais força, eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais. Por quê? Porque antes você servia a Deus a partir da sua vontade, antes você fazia a partir da sua capacidade, e agora Deus jogou tudo no chão, botou tudo na lona para dizer para você assim: ó, você não me serve pela sua força, porque não é por força nem por violência, é pelo meu espírito. Você tem que me servir pela misericórdia. Você tem que reconhecer graça e misericórdia. Você tem que reconhecer o meu favor e caminhar sobre ele, porque senão você só vai fazer as coisas para mim como você está bem. E desse caso aqui com Davi e Batseba, ela ficou grávida, você conhece a história. Davi colocou Urias na frente da batalha para ele morrer, né? Porque eu acho, irmãos, Deus não tem pecadinho nem pecadão, mas tem pecados que são para a morte, diz a Bíblia. Eu acho que para Deus pesou mais, não foi o adultério de Davi. Para Deus pesou mais ele matar o amigo leal. Quando ele viu que Urias não ia se deitar com Batseba para esconder a gravidez, ele fez o quê? Ele botou uma carta para Joabe e disse: coloca Urias na frente da batalha, mata ele aí, dá um jeito, bota ele na frente e destrói ele aí, porque daí a gente tem um álibi. E Davi matou o cara e escondeu o corpo, para ninguém saber que foi ele. Só que a profecia, o profeta entrou na sala e disse: Davi, tinha um homem que tinha só uma ovelhinha, e você tinha muitas ovelhas, e você matou a ovelhinha daquele que só tinha uma, Davi. E é interessante que Davi diz assim: tem que devolver 4 vezes mais. E você vai contar quantos filhos de Davi morreram? Foi os 4. Foi Adonias, foi o filho da Batseba com 7 dias, foi Aminon e foi Absalão. Porque aquilo que você deseja para os outros é o que acontece com você. Ele declarou a sentença, ele disse:
esse homem tem que morrer e tem que devolver 4 vezes mais. Natan liberou ele da primeira sentença, disse: tu não morrerás, mas a espada não se apartará da tua casa. E aí agora chegou a hora de Batseba ter o bebê. Ela teve o bebê, nasceu 7 dias. Davi está ali desolado, destruído, debaixo de uma sentença, e a criança nasce. E Davi vai orar. E por 7 dias ele fica jejuando e orando. A criança nasce doente, cheia de problema, e por 7 dias ele fica jejuando e orando, jogado no chão, sem comer, irmãos, sem tomar banho, sem trocar de roupa, sem nada. Eu estou falando de um rei, eu não estou falando de uma pessoa normal. É um rei. E aí o pessoal dizia: Davi, come. Não vou comer, eu estou jejuando, Deus vai dar vitória, Deus vai dar vitória. E Deus não dá a vitória, irmão, porque tinha uma palavra: a criança que Batseba está esperando vai morrer. Deus não dá a vitória. E coisa ruim, não tem coisa pior do que você esperar uma coisa que você tem tanta convicção que pode acontecer e não acontece. E aí Davi está lá e a criança morre. A criança morre, aí o pessoal fica com dificuldade para vir falar para Davi. Você sabe por quê? Até ele disse que ele estava, enquanto a criança estava viva, ele não nos ouvia. Agora mesmo que ele vai entrar em pânico. Davi viu eles cochichar, pensou: a criança morreu. Ele pergunta: a criança morreu? Sim, a criança morreu. Aqui que está. Como você reage quando Deus diz não? Como você reage quando Deus diz não? Agora não. Olha o que Davi fez, irmãos. Para mim, esse processo aqui é o processo de uma pessoa que, mesmo sabendo que pisou na bola, mesmo sabendo que fez errado, ainda resolve deixar tudo na mão de Deus e Deus fazer como Deus quer. Primeira coisa, Davi se levantou. Talvez esse é o primeiro ato que nós temos que ter diante do não de Deus. Porque se você quer treinar um filho, criar um filho, fazer dele um soldado, você vai ter que dizer muitos nãos. Na realidade, 613 mais ou menos leis do Senhor estão escritas nas Escrituras, e 365 é não. 218, 28, 38, sei lá, faz a conta aí. É Deus dizendo sim. Ou seja, 365 dias do ano tem um não para cada dia. Então, se você quer treinar alguém, tornar ela madura, você vai ter que dizer muito não. E Deus, quando diz não, não é exatamente o que Ele quer dizer. Quando Deus diz não, Ele espera que você entre, não que você fuja. E Deus disse não para Davi, e Davi não se desesperou. A Bíblia diz que ele enxugou suas lágrimas, ele se levantou. Irmão, sai desse lugar. Você precisa se levantar do não de Deus. Você precisa se levantar quando você fez tudo e preparou tudo e não deu certo. Você precisa se levantar quando você tinha um plano, uma ação, você tinha um projeto e Deus diz não. Então você faz o quê? Davi fez o quê? Se levantou, irmão. Se levantou. Ele não ficou prostrado. E até os soldados vieram questionar: mas peraí, a criança estava viva, você estava ali orando, jejuando sem comer, e agora a criança está morta? Ou melhor, e você levantou, agora que era para você estar desesperado. Não, esse é o padrão normal da vida. O padrão normal, onde Deus governa, a morte não é o fim. O padrão de Deus, o padrão normal para quem vive na eternidade, o término não é aqui, não é agora. Terminar não significa que acabou. Morrer não significa que acabou. O não de Deus não significa que acabou, porque o padrão de Deus é eterno. Talvez o que eu faço agora tu não entendes, mas tu vai entender depois. Talvez você está esperando uma resposta que não veio, uma ideia que não veio, um recurso que não veio, um casamento que não deu certo, um filho que não deu certo, um ministério que até agora não fluiu, e você está dizendo: eu acho que é isso. Por favor, não tome decisões.
Espera Deus fazer. Espera Deus fazer. Então o que eu faço? Vou ficar esperando? Não, levante-se, enxugue as lágrimas, sacode a poeira, levante-se. Olha o que Davi fez: levantou-se e lavou-se. Ele chocou todo mundo que esperava uma outra atitude. Ele chocou todo mundo que esperava uma outra forma. Não deu certo, meu Deus, agora ele está desesperado, agora vai acabar a vida dele, agora acabou tudo. Meu Deus, você fez uma coisa, investiu dinheiro e não deu certo, você perdeu muito dinheiro ali. E agora nós estamos quebrados, agora quebrou. E o Senhor diz: não, levante-se, vamos fazer de novo, mas do meu jeito agora, não do seu. Deus está falando contigo aqui, irmãos, na mesa do recomeço. Na mesa do recomeço, Deus está falando contigo, meu irmão. E Davi fez isso, irmãos. Ele levantou-se, a segunda atitude, lavou-se. Davi se lavou, meu irmão. Meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Foi a palavra que criou esse caminho. A palavra tinha dito, Deus já tinha falado com ele. Deus disse para ele: olha, cara, essa criança vai morrer. E ele foi jejuar, tentar mudar o coração de Deus. Meu irmão, você pode mudar o coração de Deus quando você está no crédito, não quando você está no débito. Você consegue mudar, mover o coração de Deus no crédito, no débito não. Por quê, pastor? Porque Deus está te ensinando algo. Mas eu não fiz nada de errado. Você não precisa fazer nada de errado para Deus querer te ensinar algo. Não precisa. Então ele levantou-se, lavou-se. E a Bíblia diz que nós somos lavados pela sua palavra. Tomou um banho de escritura, tomou um banho de Bíblia. Ele levantou-se, lavou-se. E olha o que ele fez: ungiu-se. Ele voltou a ser alguém separado. Ungir é atar, é separar de, separar para. Ele se ungiu. Meu Deus, irmão, imagina o cara só assim: não deu certo, pisei na bola, fiz caca, nem a minha oração o Senhor ouviu. Mas eu estou separado para o Senhor. Esse resultado não é o que eu quero, mas se o Senhor quer, eu prefiro acreditar no que o Senhor tem ali na frente. Então, Senhor, eu estou separado. Eu sei que o Senhor vai fazer algo na minha vida que eu não estou entendendo agora. Eu fico pensando, como que alguém como eu, Senhor, fez tudo certinho, tem que pagar esse preço, tem que sofrer por conta disso. Como, Senhor? Como? E o Senhor diz o quê? Se lave. O Senhor diz: se unja, se prepare, se separe, irmão. Você é um separado por Deus, amém? Você é um ungido de Deus, amém? Você crê nisso, que você é um ungido de Deus? Você crê que você não é digno? Você acredita que você só está aí pela misericórdia? Que eu só estou aqui pela misericórdia? Você crê que Deus todos os dias tem o prazer? Deus, na realidade, eu vou falar uma besteira aqui agora, que a gente pensa que é besteira, mas não é. Na realidade, Deus quer fazer tudo para mim. É que muita gente pega essa palavra e ela tira essa palavra do contexto, e ela diz que eu estou isento de tudo, não preciso fazer mais nada, que já está tudo pronto. Não, até orar no meu lugar Deus quer. Até orar no meu lugar Deus quer. Deus quer responder as orações que Ele mesmo colocou aí dentro de mim. Então se lave, se separe, se unja. Outra coisa que Ele fez, Ele mudou de vestes. Eu não vou usar mais essa roupa de sofrimento, essa roupa de tristeza, essa roupa, esse trapo. Eu não vou mais usar isso, eu vou mudar de roupa. Eu vou me arrumar, eu vou me preparar, eu vou mudar essa roupa, eu vou mudar o meu semblante. Eu não vou ficar com cara de dó, eu não vou ficar com cara para as pessoas terem pena de mim. Eu vou mudar a minha face, para quando as pessoas orar para mim e dizer: ó, coitado, coitado é o diabo. Eu estou na presença de Deus.
Ah, mas Deus não te atendeu. Não me atendeu porque eu estava orando da forma errada. Não é isso que Deus quer fazer agora comigo. Deus quer me abençoar. Eu não vou entender agora, mas eu vou entender depois. Deus está comigo. Essa é a certeza que você tem que ter. E as pessoas que passarem por você, elas têm que ter essa convicção que você está firme, constante, sempre abundante no Senhor. Porque no Senhor o seu trabalho não é em vão, meu irmão. Aleluia. Essa é a mesa do recomeço, venha para ela. Ele mudou de veste, irmão. Tirou aquela roupa de dó, tirou aquela roupa de sofrimento. Tem gente que vai contar a sua vida para os outros, só fala das suas derrotas, para as pessoas ficarem com pena dela, vitimizando as ações de Deus. Irmãos, Deus não se relaciona com a sua dor. Deus não se relaciona com a sua carência. Ele falou para aquele homem no tanque de Betesda. Jesus parou, João capítulo 5, e disse: queres ser curado? O homem disse: ninguém me leva, não tem ninguém para me levar na piscina. Jesus não perguntou se ele tinha alguém por ele. Ah, Senhor, eu sou solitário, eu sou sozinho. Se eu e você tem a mim, eu e você somos a maioria. Não importa quantas pessoas te abandonaram, te deixaram, te largaram, te intimidaram, te abusaram, eu estou aqui, diz o Senhor. Você está focado na derrota quando você deveria estar focado em mim. Eu vou tirar você desse lugar. Mas nós focamos na derrota porque nós queremos que as pessoas aplaudem as nossas dores. Eu não me relaciono com a sua carência. Eu não tenho pena de você, diz o Senhor. Eu não tenho pena. Mas ninguém me leva para a água. Ei, cara, eu não estou perguntando se você tem alguém para levar você para a água. Eu estou perguntando se você quer ser curado. Ah, mas quando eu vou, alguém vai na minha frente. A culpa é de alguém. Para de transferir. Tem gente que não quer sair desse lugar, irmãos. Ele não quer sair desse lugar porque ele não quer. Sabe, há uns anos atrás eu pregava e dizia: Deus, por que eu tive que viver tudo aquilo para hoje, né? As pessoas reconhecerem a gente como homem de Deus, como homem. Por que, Senhor? O Senhor disse: Luiz, hoje eu esfrego você na cara do diabo. Disse: você destruiu, mas eu levantei. Eu levantei. Um dia eu estava pregando lá em Porto Alegre. Foi em 2006, 2007, 2008, por ali. Um homem chamado Marcelo Jamal, um amigo. Eu estava pregando e ele não sabia o que eu tinha orado no hotel naquele dia. Ele disse: Luiz, Deus me mostra que você não vai mais ser reconhecido por aquilo que você foi. Porque, irmãos, quando eu ia pregar, eu era evangelista, eu ia pregar nas igrejas, estava lá escrito na faixa: ex-viciado, ex-traficante, ex não sei o que. Eu digo: meu Deus, tudo ex. Sabe, porque parecia que tinha que falar o que eu fiz de errado para poder encher a igreja. Luiz Hermínio, ex-bandido, ex não sei o que. Eu olhava aquelas faixas escritas a pincel, lembra? Lembra as faixas? E eu dizia: meu Deus, por que eu tenho que ser ex tudo? Quem aqui é ex? Todo mundo é ex. Você tem cara de ex, irmão. Mas você não vai ser reconhecido pelo que você foi, pelo que você fez. Você vai ser reconhecido por aquilo que Jesus fez na cruz e você abraçou. Você teve fé. Esse homem tem fé porque ele era assim, mas um dia ele olhou para Jesus e Jesus mudou a vida dele e mudou a vida dela. Então o Marcelo Jamal disse: Luiz, você não vai mais ser reconhecido pelo que você fez, você vai ser reconhecido por aquilo que Jesus fez por você. Irmãos, e foi uma virada de chave. Hoje as pessoas, quando tem lugares que eu falo, tem países que eu falo que eu nunca fui, as pessoas ficam assustadas. Meu Deus, como um homem desse pode ter sido aquilo? Que distância, glória a Deus, ficou lá para trás, não tem nem, quebrei os retrovisor. Porque avião não tem retrovisor. Avião não olha para trás. Primeiro ele anda, depois ele corre, depois ele voa. E depois que ele voa, ele recolhe as rodas, porque ele não volta mais. Ele não volta mais ali. Se ele tiver que voltar, ele vai ter que fazer uma volta.
Recolhe essas rodas, querido. Quebra esse retrovisor, para de olhar para trás. Aleluia. Aleluia. Levanta-se. Ele levantou, ele se lavou, ele se ungiu, ele mudou de roupa. E ele fez o quê? Entrou na casa do Senhor e foi adorar. Ele disse: sabe de uma coisa? Eu vou adorar. Obrigado, Jesus. Estou com raiva, viu? Estou com raiva. Eu queria aquilo, o Senhor não me deu, mas... Amém, amém. Aí o Senhor diz carinhosamente: o que eu faço agora tu não entendes, mas tu entenderás depois. Eu vou fazer coisas grandes e ocultas que tu ainda não sabes. Ele entrou na casa. Imagina, o cara matou o filho dele. Ele não foi nem ver a criança, ele não foi nem no velório, ele foi na casa do Senhor adorar. Ele entrou na casa do Senhor e adorou. Adorou, irmãos. Mudou de roupa, se ungiu, se lavou, levantou daquele karma e foi adorar o Senhor. E não foi adorar, oh Deus, não. Ele falou: Deus, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me deito e quando me levanto. Ainda a palavra não chegou na minha boca, tu já sabes o que eu vou dizer. Oh Deus, tu me conheces desde o ventre da minha mãe. Tu sabes quem eu sou. Oh meu Deus, esse Deus está aqui, irmãos, em nome de Jesus. Ele adorou o Senhor, ele voltou para a adoração, ele voltou para o altar. Ele não sabia se Deus tinha perdoado ele ou não. Ele não sabia se o que é que vinha ali pela frente, se ele ia perder o reino ou não. Ele não sabia se as coisas iam dar certo ou não, se alguém ia convidar ele para pregar de novo, se alguém ia convidar ele para plantar uma igreja.